Bom, falávamos a respeito das garagens. Nós temos atualmente várias espécies de garagens nos condomínios edilícios. Nós temos a chamada garagem coletiva, em que os condôminos podem estacionar os seus veículos nas vagas que estiverem disponíveis. Não há vinculação das vagas aos respectivos apartamentos ou salas comerciais. Existem as vagas demarcadas e vinculadas a cada uma das unidades. E existem também as garagens que constituem verdadeiras unidades autônomas, com matrícula própria no registro de imóveis. Bom, vamos falar inicialmente a respeito das garagens coletivas. As garagens coletivas, elas são mais comuns em edifícios mais antigos. No passado, o carro era considerado, e de fato se tratava de um bem de luxo, que boa parte da população não tinha acesso em função do seu custo. A popularização da aquisição de veículos é um fenômeno relativamente recente, aí, dos anos 80 em diante. Então vocês vão encontrar muitos edifícios antigos que, a despeito de possuírem garagens, não tem garagem suficiente, não tem vagas suficientes na garagem capazes de atender a todos os condôminos, a todas as unidades. Normalmente, nesse tipo de edifício, a convenção estabelece que a garagem é coletiva, ou seja, ela pode ser utilizada por todos os condôminos, com um limite de um veículo por unidade, até o máximo da capacidade disponível. Então, eu tenho 30 unidades, porém 20 vagas na garagem. Geralmente, o regime de utilização nesse caso, estipulado pela convenção, é uma vaga por apartamento até o limite de vagas disponíveis. Então, se todos os moradores, se todos os condôminos tiverem veículo, parte desses veículos não poderá ser estacionada na garagem. Alguns condôminos não poderão estacionar seus veículos na garagem. Quando isso ocorre, geralmente se estabelece a ordem de chegada, Se eu chegar e tiver vaga, eu posso parar. Se eu chegar e não tiver vaga, eu não posso parar. Eu tenho que deixar meu carro na rua. Nesse tipo de garagem coletiva, não há possibilidade de cessão ou aluguel da vaga a outros condôminos ou terceiros, ainda que isso seja previsto pela convenção. Porque se a vaga não pertence a ninguém, se ela não está vinculada a nenhuma unidade, ela é de utilização daquele que primeiro ocupá-la, evidentemente que não vai poder haver cessão ou aluguel, ainda que para outros condôminos, e muito menos para terceiros de fora do prédio. Outro tipo de regime de garagens, esse bem mais comum, é o da vaga demarcada e atribuída às unidades autônomas. Então, cada unidade do edifício tem lá uma vaga
demarcada na garagem. É possível até mesmo que algumas unidades tenham mais vagas do que outras. É possível que, de repente, no momento da aquisição da unidade, o proprietário, o adquirente, tenha negociado com a construtora e paga um pouco mais para ter 2 vagas demarcadas atreladas à sua unidade autônoma. Não há nenhuma irregularidade nisso. Quando as vagas são demarcadas e atreladas às unidades autônomas do edifício, evidentemente que cada condômino, cada proprietário ou possuidor da unidade terá que respeitar a demarcação e estacionar o seu veículo naquela vaga que está atrelada à sua unidade. Ele não pode, de repente, parar na vaga atrelada ao apartamento 11 porque a manobra é mais fácil do que a manobra a ser feita para o estacionamento do veículo na vaga que é atribuída ao seu apartamento. Então há que se respeitar a demarcação e atribuição das vagas. Nesse tipo de regime, é possível que algum proprietário ou possuidor de unidade autônoma não tenha veículo, que não precise da vaga da garagem. Não precisando da vaga da garagem, esse proprietário ou possuidor poderia imaginar em, de repente, alugar essa vaga para outro condômino que se mostre interessado. Esse aluguel de vagas demarcadas, salvo autorização expressa na convenção do condomínio, não podem ser alugadas ou mesmo alienadas a pessoas estranhas ao condomínio. Então, a vaga demarcada, atrelada a determinada unidade autônoma, em princípio, somente pode ser alienada ou mesmo alugada a pessoas do próprio condomínio, a outros condôminos. Não há possibilidade de alienação de vaga demarcada ou mesmo aluguel de vaga demarcada atrelada à unidade autônoma a pessoas estranhas ao condomínio, a menos que isso esteja autorizado expressamente pela convenção condominial. Então, aqui no edifício onde eu moro, por exemplo, eu tenho a minha vaga de garagem demarcada. No meu edifício não há autorização na convenção condominial de alienação ou aluguel a terceiros estranhos aos condôminos. Portanto, se eu não quiser fazer uso da minha vaga de garagem, da minha vaga demarcada, atrelada à minha unidade, eu só posso aliená-la ou alugá-la a condôminos do edifício. Eu só posso aliená-la ou alugá-la a outros condôminos do prédio. Condôminos de fora, não. Lógico, de repente muitos condôminos não possuem veículo e há uma pretensão dessa boa parte de condôminos em que seja permitido o aluguel a pessoas de fora do prédio, sem problema nenhum, desde que seja aprovada uma alteração na convenção condominial, desde que seja incluída essa autorização na convenção condominial, o que pressupõe aprovação pelos titulares de 2/3 das frações ideais do prédio. Tudo bem? Por fim, e aí nós já encerramos a aula por aqui, nós temos
as vagas autônomas. Essa é uma novidade relativamente recente no nosso dia a dia condominial. Há algumas construtoras que atualmente, ao especificarem um condomínio e separarem as unidades autônomas, além dos apartamentos ou salas propriamente ditas, criam unidades autônomas correspondentes ao espaço da garagem, a vaga da garagem. Então, a vaga deixa de ser um simples espaço vinculado à unidade autônoma determinada e passa a ser uma unidade autônoma em si, inclusive possuindo matrícula própria. Então, o cara adquire o apartamento 21, objeto da matrícula 50, e a vaga 35, objeto da matrícula 53 do CRI, com matrículas distintas. Então, ele adquire a unidade, o apartamento em si e a vaga de garagem como unidades autônomas, sem vinculação. A vinculação passa a existir a partir do momento em que o titular de uma unidade adquire a determinada vaga que constitui outra unidade. Inclusive o IPTU é separado nesses casos. Quando a garagem corresponder a uma unidade autônoma, evidentemente que o seu titular passa a ter a prerrogativa de aliená-la, de vendê-la a quem desejar. Então, essa disposição do parágrafo 1º do 1331 do Código Civil não se aplica àqueles casos em que a vaga de garagem em si constituir uma unidade autônoma. Quando ela for adquirida em separado do apartamento ou sala comercial. Ela tem vida própria nesses casos. E tendo vida própria, correspondendo a uma unidade autônoma dentro do condomínio edilício, ela pode ser negociada pelo seu proprietário exclusivo da maneira como lhe melhor aprouver. Tudo bem? Ainda há mais alguma coisa a ser falada sobre garagens, mas nós terminamos hoje por aqui e retomamos na semana que vem exatamente desse ponto. Um abraço a todos.